Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 28 do nono ano. E o assunto da nossa aula é Primeira República Brasileira, transição da monarquia para a república. Para o desenvolvimento desta aula, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar a presença de ideias republicanas em outros movimentos ao longo da história do Brasil. Apontar o Manifesto Republicano de 1870 como importante marco para a mudança política do Brasil. Identificar os grupos divergentes e suas ideias entre os republicanos. Explicar as questões religiosa, abolicionista e militar dentro do movimento contra a monarquia no Brasil. E, por último, relatar como se deu o golpe de 15 de novembro de 1889, que instaurou a República no Brasil. Antes de mais nada, vocês já estão careca de saber, mas é importante relembrar. Separe os materiais para a aula de hoje. Pegue o seu livro didático, já procura lá no índice qual é a página que trata do assunto, seu caderno para fazer as anotações das principais informações, bem como lápis, caneta e borracha. Se você está com esses materiais, podemos então continuar com essa aula. A ideia de instalar uma república no Brasil, res coisa pública do povo, já havia aparecido na história muito antes, em outras manifestações, antes até de 1870. Vamos entender alguns. Lá na Conjuração Baiana e Conjuração Mineira, que estudamos no 8º ano, que foi dentro daquele processo de independência do Brasil, a Revolução Pernambucana de 1817, foram exemplos de movimentos que defendiam a república, a implantação de uma república dentro do Brasil. No século XIX, ainda com a expansão da produção cafeeira dentro do Brasil, formou-se uma rica camada de fazendeiros no Sudeste, que também defendiam um projeto republicano para o país. Isso só foi tomando mais força e mais forma para esse projeto. Em 1870, houve um manifesto republicano. Quem aderiu ao movimento criticava o caráter centralizador e hereditário da monarquia, porque ficava tudo nas mãos do Dom Pedro e aquele poder passava de pai para filho. Defendiam o princípio federativo do regime republicano. O que isso quer dizer? Que cada província teria sua autonomia administrativa. E é importante destacar que mesmo dentro desse grupo de defensores da República haviam divergências. Nós vamos encontrar 3 grupos diferentes. São eles: o do Quintino Bocaiúva, que era um jornalista. Ele defendia que era necessário chegar à República por via eleitoral, com a eleição de um grande número de deputados republicanos. Já o Antônio da Silva Jardim, que era um advogado, ele dizia que era importante haver uma passagem para a República por meio de um movimento popular. O povão tinha que lutar para isso. E o Major Benjamin Constant, que era um líder militar, defendia a instalação de uma república com um governo forte. Já se entende o porquê da questão do movimento do golpe militar que vai proclamar a independência no Brasil. Mas já estou pulando lá para o fim, vamos por partes. Durante o processo que conduziu à República do Brasil, 2 questões envolvendo a Igreja e o Exército contribuíram para acelerar a queda do Império, o fim da monarquia. Até eu coloquei uma observação bem importante para vocês. Algumas literaturas tratam de uma terceira questão, a questão abolicionista. Lembrem-se que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, que acaba com a escravidão no Brasil. Esse fato vai gerar uma revolta entre os fazendeiros do Vale do Paraíba e também do Nordeste. Por quê?
porque eles se sentiram traídos por essa ação da monarquia, né, de quem estava no governo naquele momento, porque eles foram obrigados a libertar seus escravos e ainda não receberam nada em troca, e eles lucravam com essa mão de obra. Já no caso dos fazendeiros paulistas, que defendiam a revolta, isso não alterou muito a questão econômica, administrativa deles. Por quê? Porque eles já utilizavam a mão de obra de imigrantes, principalmente vindos da Alemanha e da Itália. Continuando, questão religiosa. Existia dentro do Brasil uma questão chamada padroado. O padroado tratava-se de uma união da Igreja Católica e a coroa portuguesa. Mas ainda a Igreja se submetia, de certa forma, ao poder da coroa. Porém, século XIX, um estilo, uma filosofia chamada maçonaria foi considerada pelo Papa e alguns bispos brasileiros, aliás, foi condenada pelo Papa e alguns bispos brasileiros. Eles exigiram que todos os fiéis e clérigos, ou seja, pessoas de dentro da igreja, que fossem maçons, que seguissem a maçonaria, abandonassem essa prática. Problema aí, a elite brasileira, na sua maioria, era maçônica e também católica, inclusive Dom Pedro II. Eu coloquei aqui para vocês a imagem, para quem é de São Bento do Sul, essa é uma das principais lojas maçônicas aqui de São Bento do Sul. À noite, quando você fica meio que de frente ali para o shopping, dá para ver, né, essa luz. Até aqui foi quando tinha Outubro Rosa, numa das campanhas, essa foto, daí dá para ver bem a questão da loja maçônica. Falando em maçonaria, ela trata-se de uma associação filosófica e política com práticas que são secretas, que era vista com desconfiança pela Igreja Católica. Por quê? Porque tinha em seus princípios a tolerância religiosa. Não existia exigência ali de tem que seguir essa religião ou a outra. Tolera-se, desde que siga tal. Até eu coloquei para vocês o símbolo da maçonaria, né? Tanto o esquadro quanto o compasso e o Gzinho do grão-mestre, né? Ali a maçonaria, os pedreiros, como se Deus fosse o cara assim perfeito, que criou tudo perfeitamente. Mas envolve muito mistério em relação à maçonaria. Até convido vocês a pesquisarem um pouquinho mais, de repente conversarem com pessoas que fazem parte, embora elas não falarão tudo, porque tem situações e informações que só fica entre eles. Por isso que gera tanta polêmica em relação à maçonaria. Voltando, o imperador, então, deu ordens para que a medida do Papa não fosse cumprida. E na década de 1870, o Dom Pedro prendeu 2 bispos, tá? Que se recusaram a seguir as suas ordens de não expulsar, digamos assim, quem fosse da maçonaria. Essa situação ficou caracterizada como uma questão religiosa e acabou marcando o afastamento da Igreja Católica com a monarquia. E bem ou mal, a Igreja Católica era uma força que sustentava o poder monárquico dentro do Brasil. Outra questão que abalou a estrutura do governo do Dom Pedro. Dom Pedro II, no governo dele, o exército ele ficou mais à margem da sociedade, à margem da política brasileira. Os militares, eles tinham baixos soldos, baixos salários, tinham que enfrentar uma rígida disciplina da corporação e ainda havia uma lentidão para as promoções de cabo, soldado, coronel, enfim. E a maior parte do exército era composta por membros de camadas médias, que mesmo tendo assim uma formação escolar rigorosa, eles dificilmente elevavam o cargo e ficavam com cargos melhores ali dentro da vida política. Outro fato que vai interferir na questão militar é a questão da Guerra do Paraguai. O exército vence,
e sai fortalecido como corporação. E por isso a exigência de maior participação dentro da política. Na década de 1880, então há sucessivos atritos entre o governo e os militares. E o objetivo dos militares era assumir um novo papel dentro da política brasileira. E essas brigas, esses atritos entre monarquia e exército acabaram desgastando a relação entre os dois. Ainda na década de 1880, há uma grande descrença das camadas médias e também da elite de cafeicultores na capacidade de administração de Dom Pedro II. Veja bem, ele assumiu o governo em 1840, nós já estamos ali em 1880, são 40 anos no poder, né? E neste momento, Dom Pedro já estava idoso, com uma saúde frágil. O problema estava que quem era o sucessor do trono seria a princesa Isabel e o marido dela, o francês Conde Du, que não inspirava certa confiança entre essas elites, até pelo fato de que foi ela responsável pela assinatura da Lei Áurea. Cafeicultores do Oeste Paulista, eles utilizavam técnicas modernas de produção e não dependiam do trabalho escravo, como a gente falou anteriormente. E o governo imperial, da forma como estava, não atendia às demandas, aquilo que eles necessitavam. Por quê? Porque era um governo conservador e também atrasado. Aí os cafeicultores do Oeste Paulista, eles defendiam o federalismo republicano, que é um sistema em que os estados ou províncias, eles tinham autonomia administrativa em relação ao governo central, embora sujeitos a leis gerais da federação, como acontece até hoje. Para eles, a república poderia proporcionar mais autonomia política e financeira às províncias e ainda subordinar o estado aos interesses dos cafeicultores. Com as questões, então, militar, religiosa e abolicionista, a monarquia brasileira ela ficou cada vez mais isolada, perdendo sustentação política. Os militares e também os republicanos civis começam a se unir para conspirar contra a monarquia. E o golpe de 15 de novembro. Nesse clima todo de insatisfação, o Marechal Deodoro da Fonseca encontrou-se com o líder do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva, e juntos combinaram a derrubada da monarquia. Então, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, pondo fim à monarquia e dando início à república no Brasil. Por que eu chamo de golpe? Embora falasse a proclamação da república, é um golpe porque tirou o líder do poder de forma ilegítima, porque não estava definido na lei, não estava assegurado na lei. A lei dizia o quê? Que o governo do Brasil era monárquico e hereditário. Logo, o rei Dom Pedro II, ao morrer, ele seria substituído por sua filha, hereditário, por herança ali. E desta maneira, não foi o que aconteceu. Por isso é um golpe. Há diferentes versões, inclusive, sobre esse plano do Deodoro. Alguns acreditam que ele nem era de interesse dele derrubar a monarquia, mas apenas o chefe do gabinete ministerial, o Visconde de Ouro Preto. Porém, quando ele iniciou esse movimento, foi difícil voltar para trás. E o golpe do dia 15 de novembro resultou em uma ação isolada do exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis, o que não alterou muito a vida do povo em si. Na próxima aula, nós conheceremos um pouquinho mais sobre a República da Espada, que foi o período em que o Brasil, foi governado por dois militares. Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Marechal Floriano Peixoto. Neste momento, vocês vão fazer a atividade referente a essa aula com o intuito de revisitar esse assunto e fixar algumas informações que poderão ser utilizadas para outros assuntos que iremos discutir.
Bons estudos a todos, até a próxima, um abraço e tchau!